O livro de Apocalipse é um dos livros mais famosos do Novo Testamento. Mas você conhece o livro de Apocalipse? Saberia dizer quem o escreveu, em que local foi escrito, quem de fato é o seu autor, em que data ele foi de fato redigido? Nesse estudo nós vamos ver alguns pontos importantes sobre Apocalipse numa série que você não pode perder. Sempre que estudamos um livro da Bíblia, precisamos tomar ou conhecer alguns pontos essenciais acerca do livro. Estes pontos são chaves para que você possa compreendê-lo devidamente. E quando você estuda esses pontos, você percebe que existem grandes abismos entre nós e o livro em que estamos estudando. Por exemplo, poderíamos destacar o abismo cultural, o abismo histórico, o abismo geográfico e todo um contexto histórico que nós desconhecemos por vivermos numa época muito distante da época em que foi escrito o livro. Dessa forma, nós estaremos lançando uma série de vídeos que vão ajudá-lo a conhecer de fato o livro de Apocalipse. Estaremos falando sobre a sua autoria, data em que foi escrito, contexto histórico e a razão pela qual nós decidimos fazer esta série é que o livro de Apocalipse é o livro da esperança. É o livro que nos foi dado pelo Senhor Jesus para trazer esperança à sua igreja em um tempo muito difícil da sua história. E baseado nos dias que nós estamos vivendo com essa pandemia, nós entendemos que é muito pertinente nós voltarmos ao estudo, à compreensão e o entendimento do Apocalipse. Certamente isso nos trará nova esperança, vai novamente erguer a nossa fé. Assim, com certeza, a nossa fé será renovada e a nossa esperança erguida diante do estudo deste maravilhoso livro. Venha conosco, vamos estudar este livro e aprender com o Senhor Jesus acerca das maravilhas contidas no livro de Apocalipse. Quanto à autoria do Apocalipse, nós precisamos fazer uma viagem pela história e procurar discernir de fato se foi João ou outro autor que escreveu este livro. Nos tempos antigos, até o terceiro século, todos eram de acordo que o livro de Apocalipse havia sido escrito pelo apóstolo João. Nós poderíamos citar, por exemplo, Justino Mártir, que no ano 150 aproximadamente afirmou que o Apocalipse havia sido escrito pelo apóstolo João. E assim outros líderes antigos concordaram com ele. Dentre estes líderes, por exemplo, Ireneu, Tertuliano, Clemente, Orígenes, concordavam também com Justino que o Apocalipse havia sido escrito pelo apóstolo João. Porém, quando nós chegamos no século III, especialmente na segunda metade do século III, um homem chamado Dionísio levantou alguns questionamentos contra a autoria de João, o apóstolo, ao livro de Apocalipse. E Dionísio se destacou nessa questão porque ele foi o primeiro estudioso dos tempos antigos que elaborou alguns argumentos contrários à autoria de João. Dentre eles, comparando o livro de Apocalipse e o Evangelho de João, Dionísio entendeu que havia muitas diferenças teológicas, gramaticais, de vocabulário, e assim ele chegou a sugerir até mesmo João Marcos como autor de Apocalipse. Alguns famosos antigos também, como Eusébio, Cirilo e até mesmo João Crisóstomo, chegaram a ser influenciados pelos argumentos de Dionísio. Eusébio, por exemplo, chegou a dizer que havia duas pessoas com o nome de João em Éfeso. Havia João, o apóstolo, e um ancião também chamado João. E para ele, foi, na verdade, um ancião de Éfeso chamado João que escreveu o livro de Apocalipse. E sendo que o apóstolo escrevera apenas o Evangelho de João. Nos tempos modernos, a situação começa a mudar, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quando a teologia quase que se liberta do domínio alemão, que tinha uma influência antissemita muito forte. E então nós temos, nos tempos modernos, alguns autores renomados como Gundry, que já afirma novamente
que certamente João, o apóstolo, foi o autor de Apocalipse. Gundry se baseia principalmente em algumas citações de Papias, que é tido pela tradição como um dos discípulos do apóstolo João. Mais recentemente, um estudioso chamado R.H. Charles, ele fez um estudo intenso sobre principalmente o texto grego de Apocalipse, comparando com o texto do Evangelho de João. E a conclusão que ele chegou é que, assim como há muitas diferenças entre os dois livros, também existem muitas semelhanças. Por exemplo, quando os estudiosos falam de termos, de vocabulário com sentidos diferentes, palavras como cordeiro, como verbo, e ele também percebeu que, por outro lado, existem palavras, por exemplo, como logos, que é uma palavra grega, que somente é usada no sentido de atribuir a Jesus somente por esses dois livros, tanto o Evangelho de João como o Apocalipse. Então, a conclusão desse estudioso é que, assim como existem muitas diferenças, existem muitas semelhanças também entre os dois escritos. Dessa forma, a partir desse testemunho antigo de muitos pais da igreja, podemos também citar que a diferença entre o texto grego de João, o Evangelho, e de Apocalipse poderia ser explicada simplesmente pelo uso de um amanuense. Até porque há um intervalo de tempo considerável, de mais ou menos uns 30 anos, entre o escrito de João e o escrito de Apocalipse. Assim sendo, suponhamos que João tenha usado um amanuense ao escrever o seu Evangelho, e por sua vez, na época de Apocalipse, por ser uma situação bem mais complexa, estar numa ilha ou coisa semelhante, o tenha levado a escrever ele mesmo. Percebe-se, por exemplo, que o autor de Apocalipse parece usar o grego como uma segunda língua e parece que sua mente pensava em hebraico. Então, concluindo, nós entendemos que os argumentos contrários à autoria de João ainda são inferiores àqueles que defendem que João, o apóstolo, foi de fato o escritor de Apocalipse. Dessa forma, nós continuamos crendo que, de acordo com os escritores mais antigos, os primeiros pais da igreja, nos utilizando de evidências tanto internas quanto externas, nós ainda podemos concluir que os argumentos favoráveis à autoria do apóstolo João quanto ao livro de Apocalipse são muito mais confiáveis e muito mais sólidos que os argumentos contrários. Por isso nós continuamos crendo que foi o apóstolo João, o homem que, usado por Deus na ilha de Patmos, escreveu o livro de Apocalipse. Se você chegou até aqui, quero lhe dizer que é um prazer tê-lo conosco. Se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber a notificação assim que sair um vídeo novo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.